Sejam bem-vindos à série Rabinos que Creram, uma série em que eu apresento a vocês grandes rabinos do judaísmo tradicional que reconheceram a Yehoshua de Natzaret como Mashiach de Israel. Se você pensava que não havia rabinos que creram em Yehoshua como Mashiach, ficará surpreso com esses. Rabino Israel Zoli. O Rabino Israel Zoli nasceu na Áustria e foi o rabino-chefe da comunidade judaica na cidade de Roma, que ajudou a salvar mais de 4.000 judeus quando os nazistas entraram em Roma em 1943. Antes de ir para Roma, o Rabino Zoli serviu 35 anos como rabino-chefe de Trieste, na Itália. Depois da guerra, em 1945, Rav Zoli fez uma confissão pública de que ele acreditava que Yehoshua de Natzaret era o Mashiach prometido ao povo judeu. Desde então, ele foi forçado a renunciar à sua posição de rabino-chefe. Quando ele foi questionado se acreditava que o Messias já tinha vindo, ele disse: "Sim, positivamente. Eu acredito nisso há muitos anos. E agora estou tão firmemente convencido da verdade que eu posso enfrentar o mundo todo e defender a minha crença com a certeza e a solidez das montanhas." Muitos rabinos o chamaram de herege e o expulsaram da comunidade judaica, que proclamou um jejum durante vários dias em expiação por sua traição e lamentaram-no como a um morto. Rabino Daniel Zion. Vocês já ouviram falar do Rabino Daniel Zion? O Rabino Daniel Zion foi um dos principais rabinos de Sofia, na Bulgária. Ele se tornou o rabino-chefe da Bulgária nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto, e participou no resgate de centenas de judeus dos campos de extermínio e os ajudou a chegar à terra de Israel e a estabelecerem-se ali depois da guerra. De acordo com o próprio Rabino Daniel, sua grande mudança de vida aconteceu quando ele estava orando ao nascer do sol. Foi quando ele teve a visão de um homem que lhe apareceu resplandecendo junto ao sol e se identificou como o Mashiach. Não entendendo a visão, Rabi Daniel procurou o conselho de outros rabinos, mas segundo ele, eles foram incapazes ou não quiseram ajudá-lo. Após a terceira vez em que a visão se apresentou a ele, Rabi Daniel resolveu falar com a figura que estava diante dele, que se identificou como Yehoshua, o Messias. Tentando entender essa visão e sem ter a quem recorrer, ele foi forçado a visitar o patriarca da Igreja Ortodoxa Grega em Sofia, pensando que esse seria um assunto cristão. Mas, para sua surpresa, o patriarca grego o encorajou a deixar de lado os ensinamentos do cristianismo tradicional e se concentrar na herança judaica do próprio Yehoshua. Foi então que o Rabino Daniel começou a se reunir todas as tardes de Shabat em sua casa com um grupo de judeus para estudar os escritos dos primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzaret. Entre eles estavam alguns dos principais membros da comunidade judaica em Sofia. O Rabino Daniel nunca se juntou a uma igreja. Pelo contrário, continuou vivendo como um judeu ortodoxo e crendo em Yehoshua como Messias. Embora sua crença em Yehoshua tenha se tornado bem conhecida, Rabi Daniel conseguiu manter sua posição e até mesmo ganhar grande respeito como o rabino-chefe da Bulgária. Mesmo ele tendo permanecido dentro da estrutura do judaísmo ortodoxo, a liderança da comunidade judaica começou a isolá-lo, e hoje em dia seu nome é quase desconhecido entre os judeus. O motivo? Única e exclusivamente porque Rabi Daniel acreditava que Yehoshua era o Messias. Em 1954, o rabino Samuel Toledano tornou-se o rabino-chefe de Israel e convidou o Rabi Daniel para ser juiz na corte rabínica de Jerusalém. Quando começaram a circular rumores de que Rabi Daniel acreditava que Yehoshua era o Messias, o rabino Toledano o convidou ao seu escritório e perguntou-lhe sobre esses rumores. O rabino Daniel explicou a Toledano que, embora reconhecesse a Yehoshua como Messias, ele não aceitava o cristianismo como a verdadeira expressão dos ensinamentos e da pessoa de Yehoshua.
Toledano disse a ele que até poderia aceitar essa perspectiva com a condição de que ele mantivesse sua crença em Yehoshua em segredo e que não falasse dele a ninguém. O rabino Daniel se recusou e Toledano o levou à corte rabínica para que outros rabinos decidissem o que deveria ser feito com ele. Foram apresentadas diversas provas contra o rabino Daniel, que teve a oportunidade de falar em sua própria defesa. Em seu discurso ele afirmou: "Eu estou aqui sozinho com a minha fé, e o mundo inteiro está contra mim. Eu abro mão de todas as honras terrenas por causa do Messias, o meu companheiro." A corte rabínica decidiu então despojá-lo de seu título rabínico. Mesmo assim, a comunidade judaica búlgara de Jaffa continuou honrando-o como o rabino de sua sinagoga. O rabino Daniel Zion morreu em 1979, aos 96 anos de idade, mantendo firme sua crença e lealdade a Yehoshua como Mashiach. Há muitos outros grandes rabinos que creram que Yehoshua de Natzrat é de fato o Mashiach anunciado pelos profetas. Esses são apenas alguns. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.